Eu estou estudando o livro de Levítico, né? Por muito tempo, eu achava o livro de Levítico um livro muito cansativo. Um livro chato, cheio de regras, cheio de pode e não pode, cheios de faz e não faz. E isso sempre foi muito desanimador para poder ler o livro de Levítico. Eu acho que muitos de nós já passamos por isso. Até que eu comecei a ler o livro de Levítico usando as lentes da Nova Aliança. Quando eu comecei a ler o livro de Levítico usando essas lentes, a coisa mudou, o panorama mudou completamente. E eu queria abordar com vocês nesse vídeo e em alguns próximos vídeos a respeito desse livro tão mal incompreendido, tão mal compreendido, e um livro que muitas vezes a gente pula, né? Eu já li a Bíblia toda, não quero mais ler esse livro não, que eu já sei que tem que fazer, acontecer e tal, e pula esse livro. Mas, na verdade, esse livro, em última análise, ele aponta para Jesus Cristo e é fantástico. Então, vamos imaginar aqui a cena, né? Israel tinha acabado de sair do Egito, estava numa congregação, estava caminhando pelo deserto e, de repente, eles tinham que acampar. E num determinado momento, nesses acampamentos, imagina que Deus também monta a barraca dele ao lado da sua. Não sei se você já acampou, eu já acampei. Imagina você estar na sua barraca, bem lúdico isso, imagina você estar na sua barraca, sai assim, a barraca do lado está o Deus Todo-Poderoso acampado ao seu lado. Como é que você iria interagir com aquele Deus? Era assim que o povo estava. Numa época em que a gente tem que lembrar que ainda não havia o novo nascimento, ainda não havia a nova criatura, ainda o sangue de Cristo não havia sido derramado, e havia alguém santíssimo, poderosíssimo, puríssimo, exatamente acampado no meio daquela congregação, daquelas tendas todas. O cenário do livro é basicamente esse. Israel estava no deserto, acampado, e no meio da congregação, a tenda do encontro, onde estava a presença de Deus. Esse livro levítico, ele mostra que esse povo escolhido por Deus desde Abraão, ele precisava seguir algumas regras, ele precisava observar algumas determinadas instruções muito seriamente, se eles quisessem estar ali e permanecer ali como povo escolhido. Afinal, Deus é um Deus santo. É um Deus poderoso, santo, e ele não podia conviver com o ser humano de qualquer jeito. Então, a partir de Levítico, no livro de Êxodo, a gente já tem alguma coisa, mas a partir de Levítico, Deus começa a dar a Moisés o passo a passo para que o povo pudesse interagir com ele, ficar naquele mesmo espaço, se apresentar para ele e também aprendesse um novo estilo de vida para que eles pudessem mostrar para os povos em volta, porque eles estavam rodeados de povos de outras culturas, povos pagãos, eles tinham acabado de sair do Egito, impregnados com a cultura do Egito. Então, eles precisavam aprender um novo estilo de vida para poderem caminhar no deserto até Canaã, mostrando que eles eram o povo escolhido por Deus. É isso, basicamente, que o livro de Levítico fala. Mas a gente tem que entender que o livro de Levítico, ele vai apontar para Cristo Jesus. Enquanto lá, nessa época, o povo tinha que apresentar sacrifício para aquilo, perdão dos pecados, ofertas agradáveis, holocaustos para determinadas coisas, a gente tem hoje o Senhor Jesus. Ele aponta para Cristo porque Jesus, ele foi o Cordeiro Santo e ele fez o sacrifício definitivo. Jesus, ele foi o Cordeiro enviado por Deus para morrer na cruz por toda a humanidade, e todo aquele que nele crê, ele passa a ter uma nova natureza e a própria presença dentro dele. O livro de Hebreus nos ensina que Jesus fez o sacrifício de uma vez por todas. O livro de Hebreus nos ensina que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. Além de sumo sacerdote, Jesus é o próprio Cordeiro.
Então, hoje a gente não precisa mais observar essas regras rígidas para estarmos perto do Senhor. Tudo aquilo que a gente lê lá em Levítico aponta para Jesus. E a gente não precisa mais hoje apresentar oferta em holocausto, apresentar ovelha, carneiro, cordeiro, vaca, boi, não precisa mais nada disso, cereais, não precisa mais nada disso. Não precisa, quando você está com alguma situação, você não precisa ser colocado lá de fora do acampamento até se purificar, como era o caso das pessoas doentes com doenças de pele. Então, Jesus, ele pôs fim a tudo isso na obra da cruz. Ele tratou do pecado na essência humana e purificou totalmente todo aquele que crê. E essa purificação está disponível para todos. Aquele teu colega lá do trabalho que é chato, que implica com você, aquela pessoa difícil da sua família, aquele teu vizinho que tira a tua paciência, Jesus morreu por eles também. E eles podem desfrutar desse sacrifício. Então, nós estamos numa superior aliança e devemos nos alegrar com isso. Hoje, nós não estamos no acampamento e Deus na barraca do lado. Hoje, eu e você somos o acampamento e Deus mora em nós. Nós somos o tabernáculo do Senhor, graças ao sangue de Jesus, puro, definitivo, de uma vez só e para sempre. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. A gente vai continuar isso. Até a próxima e um beijo no seu coração.